Tem uma dúvida que eu recebo no escritório, que é se todo processo tem que ter audiência. Essa é uma dúvida que bastante gente me procura perguntando, falando que o advogado dela não marcou audiência para aquele caso e surgem essas dúvidas no decorrer de um processo judicial. Mas hoje eu vim aqui para tirar essa dúvida de você. Mas e aí? Será que todo processo tem audiência? Será que todo processo é necessário ter algum tipo de audiência? E eu vou te falar que não. Existem alguns casos que a gente não tem a necessidade de ter audiência. Então, para a gente entender por que isso funciona dessa maneira, eu preciso te explicar para que serve a audiência. E para você entender como que funciona essa dinâmica de um processo, eu preciso te explicar quais que são os tipos de audiência que tem. Então, em resumo, tem dois tipos de audiência. Com exceção da parte trabalhista, que é um ramo totalmente diferente, da parte criminal também, que eu estou falando é da parte civil. Então, basicamente, a gente tem dois tipos de audiência. Uma audiência é para tentar fazer acordo. Então, por que é marcada essa audiência? Para se chegar a um fim de uma demanda sem que o juiz precise julgar. As duas partes ali, tanto o autor quanto o réu, resolvem aquele processo através de um acordo. Essa é a audiência de conciliação. A outra audiência que a gente tem é a audiência de instrução. O que significa essa audiência de instrução? Ela é para quê? Para ouvir testemunha, para ouvir algum perito. Então é para ouvir as pessoas que não têm condição de dar aquela versão dela no processo por escrito. Então aí o juiz ele pega e ele marca essa audiência. Por que tem caso que não tem audiência? Tem casos que os advogados pedem para não ter audiência de conciliação porque já é prática não ter acordo em uma demanda daquela modalidade. Exemplo, ação contra banco. Tem alguns bancos que eles não fazem acordo na audiência de conciliação, eles fazem acordo diretamente com os advogados. Isso significa que ele não faz acordo? Não. Isso significa que ele não toma tempo do juiz, na pauta do juiz, faz com que o processo seja mais rápido e com isso a gente consiga não ter essa audiência. Já a audiência de instrução é uma audiência que visa o quê? Ela visa ouvir testemunhas. Então, se aquele teu processo ele não tem a necessidade de ter testemunha, exemplo também, se é um processo que é com base em prova documental, ou seja, aquela discussão ela é resolvida através de um documento, através de um contrato, por exemplo, não é necessário você ouvir testemunha. Então, o juiz vai julgar com base naqueles documentos que já estão ali no processo. Então, por isso que tem processo que não tem audiência. Isso significa que o teu processo não está andando? Não, de maneira alguma. Isso significa que as provas que você tem para fazer dentro daquele processo não tem a necessidade de ser marcada uma audiência. Exemplo também que eu gosto de trazer, que fica mais prático para você entender. Imagina numa situação que a gente precisa de uma perícia médica. É interessante a gente fazer uma perícia médica, uma consulta médica que acontece dentro do processo. Numa audiência? Não. Por quê? Porque aquilo não vai ser proveitoso. Então, a perícia, nesse caso, ela vai acontecer da maneira que tem que acontecer uma perícia, como se fosse uma consulta médica. Então, a audiência ela é basicamente para isso. Ou é para fazer acordo, ou é para ouvir testemunhas. Mas me conta aqui, você tinha essa dúvida? Você sabia dessa informação que tem processo que não tem audiência? Se você gostou desse conteúdo, se inscreve aqui nesse canal. Isso vai me ajudar muito e vai me incentivar a trazer mais conteúdos como esse para você. Vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima.